Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos resolver uma questão de matemática da prova do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o cargo de analista judiciário. E eu já estou aqui com a minha prova impressa, né, uma versão impressa, e nessa versão que eu tenho, as questões que nós vamos resolver correspondem aos itens 46, 47 e 48. Que vão ter esse mesmo comando aqui. E a questão diz assim: o número de processos baixados no TJ Pará durante as primeiras 40 semanas de determinado ano pode ser descrito pela função n de x igual a 18 vezes, abre parênteses, 460 mais 36x menos x ao quadrado e fecha o parêntese, em que x varia no intervalo de 1 até 40 e n de x é igual ao número de processos baixados na semana de número x. Então, com base nessa informação, nós vamos julgar os seguintes itens. Então, o primeiro item é: o número máximo de processos baixados em qualquer uma dessas semanas foi inferior a 15.000. Muito bem, então essa é uma questão que trata de uma equação do segundo grau. E essa equação ela tem a seguinte forma: n de x é igual a 18 vezes 460 mais 36x menos x ao quadrado. Então, aqui de cara nós podemos fazer usar um artifício para facilitar a nossa análise. E qual seria esse artifício? Perceba que esse 18 aí está multiplicando tudo o que está dentro do parêntese, certo? Mas se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o resultado, números de ordem de grandeza bastante elevada. Por exemplo, 18 vezes 460, 18 vezes 36. Então isso vai acabar dificultando os meus cálculos que eu vou ter mais à frente. Então, para isso, para evitar que isso aconteça, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte artifício: essa minha equação dentro do parêntese, eu posso chamar ela de f de x, certo? F de x. Então, eu terei a seguinte correlação: eu terei que n de x é igual a 18 vezes 1000f de x, certo? Então eu vou ter essa minha correlação aqui, que vai ser importante para a nossa análise. Nós vamos empreender. E o f de x seria o quê? F de x é igual a essa minha equação aqui. É igual a eu vou já colocar na ordem da equação no segundo grau, certo? Então, primeiro o termo elevado ao quadrado menos x ao quadrado mais 36x mais
460. Então perceba que eu apenas reorganizei a equação de modo a ficar no padrão da equação do segundo grau. E qual é esse padrão da equação do segundo grau? É o seguinte padrão: uma determinada função y em função de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Em que a, b e c são coeficientes, são constantes. Então perceba que agora eu já consigo determinar quem são os meus coeficientes a, b e c. Então quem é o meu coeficiente a? A é igual a menos 1. Perceba que eu tenho menos 1 aqui multiplicando x ao quadrado. Ponto e vírgula. O meu b é quem? 36, certo? É o termo que multiplica apenas o x. B é igual a 36. Ponto e vírgula para separar. E o c, que é o termo que não multiplica nenhuma variável. Não multiplica a variável x. É apenas a constante. Então c é igual a 460. Muito bem. Então nós já temos aqui as nossas informações básicas. Então agora, para analisar o item 46, eu preciso lembrar de um conceito muito importante, que é o conceito de o vértice do meu gráfico. Então para isso nós vamos fazer aqui um pequeno esboço do gráfico da equação do segundo grau, para revisarmos esse assunto brevemente. Vamos precisar dele para resolver a nossa equação do segundo grau. Então vou desenhar aqui um gráfico brevemente. Então imagine que nós temos um determinado eixo y, certo? E aqui nós vamos ter o meu eixo x. Então a minha equação do segundo grau, ela tem mais ou menos o seguinte formato. Ela é uma parábola. Ela pode ter esse formato, ou pode ter esse formato aproximadamente, certo? Então aqui eu tenho a concavidade para baixo e aqui eu tenho a concavidade para cima, certo? Concavidade para baixo e concavidade para cima. E quem é que vai determinar a posição, a forma dessa concavidade? Vai ser o meu coeficiente A, certo? Esse coeficiente A aqui, que multiplica o x ao quadrado. E qual a influência que ele tem? Então vamos ter a seguinte correlação: se o meu A for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, vamos ter a concavidade para baixo. Agora, se o meu A for maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade vai ser para cima, certo? Então perceba que no nosso caso o A é quanto? Menos 1. Ou seja, ele é menor do que zero. Então nós vamos ter um gráfico desse jeito aqui, certo? Com a concavidade para baixo.
Então eu vou desenhar aqui novamente um segundo gráfico, que vai representar só a nossa parábola atual do nosso problema aqui. Então eu tenho mais um gráfico aqui, y, e vou ter o x, eixo x, certo? Então no nosso caso, como é negativo, acho que vai ter esse formato aproximadamente, certo? Acho que vocês me perdoem, eu não sou muito bom de desenhar, mas acho que dá para entender, né? E nós vamos ter um determinado ponto, o ponto mais alto da nossa parábola. E esse ponto nós chamamos de vértice, certo? É o vértice da minha parábola. E esse vértice, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Então vou ter aqui o y do vértice e aqui o x do vértice, certo? No caso, como nós estamos calculando o número de processos que está no eixo y, então nós vamos trabalhar com o y do vértice. Então você vai precisar lembrar dessa fórmula. Então você precisa estar com os estudos em dia. E como é essa fórmula para calcular o y do vértice? YV ele é igual a menos delta dividido por 4 vezes o coeficiente A. Então você vai precisar lembrar dessa fórmula. Vou até destacar aqui para vocês, certo? Então pessoal, essa foi uma introdução à nossa problemática. Então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar essas anotações disponíveis para vocês. E no próximo vídeo nós vamos começar os cálculos em si. Então muito obrigado pela atenção e até a próxima.